Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar o Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 14, de 22 a 23. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que lindo, não, Padre Toninho? Lindíssimo. Como é bom sempre trazer à tona este evangelho, viu, Salete? Porque muitas vezes nós estamos nessas águas do mar da vida e muitas vezes com a pouca disposição, ou até com a mesma nossa falta de fé, nós começamos a afundar diante dos problemas, diante das situações que não estamos encontrando solução. É nessa hora que a nossa fé ela vai ser trabalhada. Por isso Jesus diz: por que duvidaste, homem de pouca fé? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus caminha. Por isso a gente cantava: Deus caminha comigo. Exatamente. E Ele não nos abandona. Você que está aqui, você que nos acompanha, diante daquilo que você hoje vive, faça esta experiência de fé. O Senhor caminha comigo. Se as águas deste mar da vida quiser me sufocar, quiser me afogar, a mão de Deus vai estar estendida para que eu não possa ter a tentação de afundar, mas se agarrar na mão de Deus. Pois essa mão, ela vai me sustentar, vai me levantar, para que eu saiba também andar sobre as águas desta vida. E talvez você esteja mesmo numa situação difícil, como os discípulos estavam. Talvez o barco da sua vida esteja agitado pelas ondas, pelos ventos contrários, por perseguições, por situações de medo, de angústia, pelo futuro que vai ser, ou pelos problemas que você está enfrentando hoje com a sua família, na sua saúde, no trabalho, em diversas áreas da sua vida. Os ventos talvez sejam contrários, mas o Senhor está dando uma ordem para você e para mim nessa palavra: coragem, não tenha medo, sou eu. Apesar desses ventos estarem agitando a sua vida, apesar desses ventos contrários agitarem o seu casamento, confia. Ele está no meio de nós.
E é preciso ter os olhos fixos nele, para não afundar, não é, Padre Toninho? Exatamente. Enquanto Pedro tinha os olhos fixos em Jesus, ele caminhava. Exatamente. Mas na hora que ele começou a sentir o vento, o barulho das ondas, ele tirou os olhos de Jesus e ficou com medo e começou a afundar. Essa é a grande tentação nossa. O ser humano sente medo. É comum sentirmos medo. Mas o medo também não pode nos paralisar. O medo, ele é um mecanismo de defesa, como diz a psicologia. Eu sei que se eu colocar a mão naquela tomada, eu vou tomar um choque. Se eu colocar a mão num fio descascado de eletricidade, eu posso tomar um choque. Então, a gente precisa ter medo. A gente não pode ser também valentão e querer enfrentar tudo, senão a gente corre o risco de se machucar. Mas aqui nesse sentido, Jesus está dizendo para mim e para você que não tenha medo. Os problemas eles vão bater a nossa porta, com certeza. Mas a nossa fé ela vai ser trabalhada neste momento, né, Salete? Exatamente, andar com fé sobre as águas das dificuldades. Exatamente. Andar com fé sobre as águas de mãos dadas com Jesus. Os discípulos ficaram com tanto medo que não reconheceram Jesus. Achando que era um fantasma, né? Exato. Quantas vezes nós achamos que é um fantasma, é um fantasma. Não, Jesus, ele é uma pessoa. Ele caminha. Olha que bonito. Ele veio ao encontro dos discípulos. E os discípulos paralisados, com medo, pavorosos, Jesus falou, calma, sou eu. Isso mesmo. Sou eu. Então nós precisamos reconhecer que Jesus está conosco. O que acontece quando a gente enfrenta, você está dirigindo e começa uma chuva forte? Sim. Chuva, vento. Você não consegue enxergar muitas vezes que está à frente. Onde acontecem muitos acidentes. Então verdade. você tem que maneirar, tirar o pé do acelerador, ligar muitas vezes o pisca-alerta do seu carro, Sim. os faróis, para que de repente, se é um carro na frente está parado, você tenha condições de parar. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós estamos vivendo esses tempos fortes de tempestade em nossa vida, quando Jesus vem ao nosso encontro, nós não podemos ter medo. É um fantasma. Oh, não, ele veio ao nosso encontro. E ele vem ao nosso encontro. Por isso, exercitar a fé, eu dizia esses dias que nós precisamos ter a visão espiritual das coisas. Uhum. Se a gente não tiver a visão espiritual, uma garoinha vai se tornar uma tempestade. Sim. Um vento vai se tornar um tsunami. Então nós temos que, no nosso coração, ir trabalhando isso. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, para que eu não tenha medo de enfrentar as dificuldades, porque o Senhor caminha comigo. Não fazer tempestade em copo d'água também, não é? Exato, às vezes o copo nem está cheio, né? Então, o senhor falando de tempestade, de chuva, eu me recordei, o Padre Jonas falava que a gente devia agir carismaticamente em todas as situações. Pedir o Espírito Santo, orar no Espírito, não é? Isso ajuda a gente a ir superando, não é? Os medos, as tribulações, as dificuldades que a gente vai enfrentando de crer em nosso Senhor. Eu me lembro que certa vez eu fui buscar o Padre Jonas no aeroporto, quando eu morava em Salvador. Eu era jovenzinha, nem estava na Canção Nova. Ele foi visitar Salvador e caiu uma tempestade daquelas. E o para-brisa do carro quebrou. E eu tinha ainda que andar 20 quilômetros na chuva, sem o para-brisa, com o Padre Jonas do meu lado. Nós dois fomos orando em línguas até chegar no destino. Quando chegamos, assim, são e salvos, ele olhou para mim e falou, minha filha, você dirigiu carismaticamente. Precisamos dirigir a nossa vida carismaticamente, com a força do Espírito, conduzir a família, os problemas, as dificuldades, carismaticamente, cheios do Espírito Santo. Porque aí as dificuldades vão ficando nas mãos de Deus, não é? Exato.
Claro, foi bem difícil dirigir sem o para-brisa, acho que eu não faria isso hoje. Mas naquela hora não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Eu tive que levar até em casa, né? Não tinha lugar para comprar um para-brisa, eu tive que ir até em casa. Então, dirija a sua vida carismaticamente. Não vá sozinha, sozinho, na direção da sua vida, do barco da sua vida. Mas conte com nosso Senhor. Como Pedro, diga: Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Senhor, restaura-me. Senhor, tranquiliza o meu coração. Tranquiliza minha alma. Senhor, vem em meu auxílio. Vem em auxílio à minha fraqueza. Vem em auxílio à minha necessidade. Vem em auxílio a esses ventos contrários que querem fazer afundar o barco da minha família. Senhor, vem em nosso auxílio. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu quero te louvar, Senhor. Eleve os seus braços e vai louvando a Deus. Seja, Senhor. Nesse momento com suas palavras. Pelas tempestades. Sim, Senhor, eu te louvo, te bendigo pelas tempestades. Vai dizendo: te louvo em verdade, Senhor. Te louvo em verdade. Mesmo que se agite o mar. Mesmo que se agite os meus pensamentos, sentimentos, eu quero te louvar, te dar graças por todas essas situações que vêm muitas vezes trazendo angústia em minha vida. Eu quero te louvar porque tu és o Senhor dessas situações. Tu és o Senhor desses problemas que invadem a minha mente, o meu coração. Como se nunca tivesse resolução, quando a solução está contigo. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por todo o caos dos nossos lares, todo o caos que muitas vezes toma conta da nossa casa. Jesus, eu te louvo nesta situação. Te louvo e te bendigo nesta situação que estou vivendo. Não quero reclamar, não quero blasfemar, não quero xingar, não quero me revoltar. Mas eu quero louvar o teu santo nome. Porque eu sei que louvando as portas se abrem. Louvando a graça vai sendo derramada. Louvando o teu nome, todas as situações contrárias à tua vontade vão cessando. Toda a guerra vai cessando quando te louvamos, Senhor. Toda luta é vencida quando louvamos. A vitória do louvor. Bendito seja, Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, eleve seus braços, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade,
mesmo que me faltem as palavras. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, cante, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. E você vai nesse momento louvando com suas palavras, louvando a Deus por tantas maravilhas que Ele realiza em sua vida, por todas as graças, por toda a sua proteção em meio às tempestades. Nós louvamos, Senhor, por toda a sua assistência. Ainda quando pensamos que estamos sozinhos, Tu estás conosco. E o Senhor mostra isso no Evangelho. Mesmo que as ondas do mar e os ventos agitem a barca, e os ventos sejam contrários, o Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está com minha família. O Senhor está com a minha família. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tu caminhas conosco, Senhor. Tu caminhas conosco, nós te Senhor. bendizemos. Nós te bendizemos. Nós te damos graças. Nós te damos porque não estamos sozinhos. Porque não estamos sozinhos. E nesse momento eu sinto que Jesus toca em muitas pessoas que estavam incrédulas, ficando incrédulas por conta dos problemas. Problemas sempre teremos, mas a diferença é que nós que temos fé enfrentamos o problema com Deus. Não enfrentamos problemas e tempestades sem Deus. Quando assim fazemos, nós afundamos. Quando tiramos o olhar de Jesus e olhamos as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, nós afundamos. É preciso olhar para o alto, olhar para Deus. Na alegria e na tristeza, olhar para Deus. Amém. Diante desta passagem, a gente pode fazer um paralelo com aquela passagem que Jesus estava no barco e estava dormindo. Sim. E os discípulos também enfrentaram uma tempestade. E foram acordar o mestre que estava lá tirando o seu cochilo. E o mestre, diante daquela chuvarada, ele disse: cala-te, acalma. E o vento parou, o mar ficou calmo. Muitas vezes, nós, achando com o nosso tempo de experiência de vida de igreja, nós vamos enfrentar tudo. Não, eu vou enfrentar essa tempestade. Eu tenho experiência. Eu sou batizado no Espírito. Sim. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser orgulhosos. Mesmo com Jesus na nossa barca e dormindo, nós não podemos menosprezar a ação de Deus. O nosso irmão Cleto Coelho, ele tem uma frase, né? Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Então nós não podemos estar na barca da nossa vida achando que nós vamos enfrentar. E olha que a maioria dos discípulos de Jesus eram homens habilidosos em enfrentar tempestades em alto mar. Mas naquele dia eles não deram conta, precisaram chamar o mestre.
Senhor, o Senhor vai deixar a gente perecer? E Jesus, com toda a sua autoridade, fez com que aquele vento parasse. Com a autoridade que nós temos pelo nosso batismo, nós somos consagrados pelo batismo. Você pode dizer para essa tempestade que se abateu em sua vida: cala-te, acalma, porque nós temos um Deus que está conosco. Nós acreditamos neste Deus da vida, o Emanuel, o Deus conosco. Sozinhos nós não vamos dar conta, meu irmão, minha irmã. Eu, padre, não é porque eu sou padre que eu vou saber enfrentar tudo. Não, eu preciso contar com a graça de Deus. Quando eu era diretor espiritual dos cursilhos de cristandade lá em Portugal, na arquidiocese de Évora, quando terminava o cursilho, seja o masculino ou o feminino, o cursilista recebia uma cruz e o arcebispo dizia assim para o cursilista: Cristo conta contigo. E a pessoa recebia a cruz e dizia: e eu com a sua graça. Então nós precisamos contar com a graça de Deus. Precisamos. Sempre. Porque sozinhos não somos nada, meu irmão, minha irmã. Desculpa o termo, é dar um tiro no pé se você quiser caminhar sozinho na sua caminhada de fé, querer enfrentar os problemas, as tempestades. Cristo está contigo, Cristo conta contigo e eu com a sua graça. Vamos hoje pedir esse dom da fortaleza, mas também o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos pedir esta fé, que é uma das virtudes teologais, a fé, a esperança. Como nós precisamos alimentar essa viva esperança. Estamos aí quase concluindo o ano jubilar. A fé que não decepciona, a esperança que não decepciona. Peçamos ao Senhor: Senhor, dai-me essa fé viva. Dai-me essa esperança viva para que eu não tema diante das tempestades, diante dos problemas, mas que contigo eu sairei vencedor. Como diz São Paulo, com Cristo somos mais que vencedores. Bendito seja, Senhor. Eleve os seus braços agora e vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo dele. Derrama o teu Espírito sobre todos nós pedimos, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre nós, Santo de Deus, fazer para nos fortalecer na fé, para nos fortalecer na esperança. Derrama teu Espírito Santo sobre nós, para que nós não afundemos em tristezas, em angústias, em pensamentos negativos, em coisas passageiras. Senhor, derrama teu Espírito Santo para que a gente possa cada vez mais crer no Senhor em todas as circunstâncias. Sim, derrama teu Espírito Santo. Solta a sua voz. Vai orando no Espírito, orando carismaticamente, como dizia o nosso Pai fundador. Vai orando. Solta a voz. Solta a voz, vai orando no Espírito. Solta a voz, ora. Pessoas que estão angustiadas, ore no Espírito. Pessoas que estão aflitas, ore no Espírito. Pessoas que estão tristes, desanimadas, ore no Espírito. Solta a sua voz. Vai deixando embora toda angústia, toda falta de paz, toda desarmonia. Pessoas que estão balançadas na fé, ventos contrários têm agitado você.
Vai orando no Espírito, desejando esse fortalecimento na fé, esse fortalecimento na confiança em Deus. Você que anda vacilante na fé e por isso não alcança o que pede a Deus, porque você anda vacilando. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Tenha confiança no Senhor. Pessoas que estão endividadas, num mar de dívidas, afundando no mar de dívidas. Eleve os seus braços e vá entregando ao Senhor, por mais que aos seus olhos pareça impossível, a Deus nada é impossível. Vai apresentando com toda a fé esse mar de dívidas que você se encontra, talvez afundando, sem dormir, sem comer, sem saúde, por conta dessas dívidas, mas o Senhor está contigo, apesar deste mar de dívidas. Solta a voz. Pessoas que estão amarradas espiritualmente, com muitas amarras, por não terem decidido pelo Cristo de uma vez por todas. Você anda em muitos lugares, está na hora de você decidir a quem você quer servir, a quem você quer seguir. Você que tem afundado em depressão, que está se afundando numa depressão muito forte, Jesus toca em você agora. Jesus acalma o seu coração. Esta ansiedade, este medo que tem feito você afundar, o Senhor estende a mão a você, para que você se levante deste medo, para que você se erga desta aflição, pois Ele está contigo. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu submeto a minha mente, eu submeto o meu coração, eu submeto toda a minha vida ao senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Ainda que a minha cruz esteja pesada, Ele é o Senhor. Ainda que as batalhas que eu tenho enfrentado sejam terríveis, Ele é o Senhor de todas as batalhas. Ainda que eu não tenha visto a graça, o milagre acontecer, Ele é o Senhor. Senhor de todo mundo, Senhor do universo, Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a humanidade. Ainda que as notícias venham para me assustar, Ele é o Senhor.